Gabriel, você pode ler para nós essa visão geral? Pode sim. Os sinais ao nosso redor testificam que a segunda vinda do Salvador está próxima. Alguns são gloriosos, enquanto outros são devastadores. Para ajudar a acalmar o medo e a incerteza que muitos santos sentiam no início de 1831, o Senhor os convidou a ouvir sua voz e crer em seu nome. Ele ensinou como podemos nos preparar para a sua segunda vinda. Obrigado, Gabriel. Então, basicamente, meus amigos, essa sessão 45, um dos assuntos principais dela é a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E, como fala aí nessa introdução, esse é um assunto que pode causar muito medo e incerteza em muitas pessoas, inclusive muitos dos santos da igreja naquela época, causou em muitos santos da igreja naquela época. E talvez pode até causar em muitos membros da igreja hoje. Mas o Senhor, naquela época e hoje, nos convida a ouvir sua voz e a nos preparar para esse evento. Então, com base nisso, eu queria que você pensasse nessa pergunta, tá bom? Ao decorrer aqui da nossa aula. Como você se sente em relação aos acontecimentos que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo? Como é que você se sente em relação a eles? Você se sente animado, alegre, feliz, ansioso? Ou você sente medo, ansiedade, preocupação? Pensa sobre isso um pouco, tá bom? Como é que você se sente? E como é que você deveria se sentir? E a ideia é que nós possamos nos sentir animados, né? Que nós possamos ver esse evento com alegria, com esperança, com fé. E a ideia dessa aula é a gente ver por que que a gente tem que encarar a segunda vinda dessa forma. Então vamos começar aqui, abrindo as escrituras, vamos ler esses versículos da sessão 45, e já que ele pediu para que possamos ouvi-lo, vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui nesses versículos. Jaqueline, você pode ler para nós? Posso sim. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em que te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Obrigado, Jaque. Qual é o título de Jesus Cristo que nós podemos ver aqui? Nós podemos aprender nesses versículos? Ele é o advogado. Advogado. Opa, advogado, né? E de acordo com os versículos, de que forma ele age como um advogado junto ao Pai? De que forma ele pleiteia a nossa causa perante o Pai, de acordo com esses versículos? Por meio da sua expiação, né? Ele fala para o Pai poupar os que crerem em seu nome. Acho que Pô, muito bom, Gabriel. Uma das formas que ele é nosso advogado, ele, por meio da expiação, ele fez por nós, ele roga ao Pai, né? Por nós, se nos arrependermos de nossos pecados, ele pede misericórdia ao Pai por nós. Ele intercede ao Pai por nós.
Ele defende a nossa causa ao Pai, junto ao Pai, por causa de sua expiação. Muito bom, Gabriel. Algum outro pensamento aí que vocês conseguem identificar? De forma, Jesus Cristo é um advogado para nós, junto ao Pai? É nosso advogado junto ao Pai? Ele contempla os nossos sofrimentos e ele leva junto ao Pai, né? é, Esses sofrimentos e ele diz que nós também podemos ter vida eterna, que nós também podemos ressuscitar assim como ele foi. Claro. Ele é um advogado que está atento, né, Jaqueline, às nossas necessidades. Assim como o Pai, ele também contempla os sofrimentos do seu povo. Obrigado, Jaque. Pensa sobre isso, né? Que bênção é termos um advogado como Jesus Cristo. O que significa ter um advogado, ter Cristo como nosso advogado, junto ao Pai? Tem uma declaração aqui, do presidente Nelson, eu vou que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse papel do Salvador Jesus Cristo. Letícia, você pode ler para nós? Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Ver João 1, 2. Doutrina e Convênios 29, 5, 32, 3, 45, 3, 110, 4. A palavra advogado é derivada de raízes do latim que significam falar em lugar de outro, ou aquele que roga por outro. Outros termos relacionados são usados nas escrituras, tais como interceder ou mediador. Em entendimento do seu, peraí, filho. Em entendimento do seu papel como nosso advogado, intercessor, mediador junto ao Pai, nos dá a certeza de sua incomparável compreensão, justiça e misericórdia. Ei, E aí, obrigado. Obrigado, Letícia. Só até aí mesmo. Olha só, né? Aí nós podemos ver alguns significados, né? De advogado. Significa falar em lugar de outro. É aquele que roga por outro. É um intercessor, é um mediador, né? É esse o papel que Jesus Cristo exerce por nós junto ao Pai, com incomparável compreensão, justiça e misericórdia. Agora, eu queria que vocês tentassem se imaginar num tribunal e se imaginar Jesus Cristo suplicando ao Pai por você. Tenta imaginar Jesus Cristo sendo um advogado por você, defendendo você. Como é que você se sentiria diante do Pai, do Filho e do Salvador? Vendo Cristo defendendo a sua causa, vendo Cristo defendendo você. Pensa um pouquinho, como é que você se sentiria? Você se sente sabendo que você pode ter Jesus Cristo como seu advogado junto ao Pai? Como é que você pensa, Renê? Como é que você se sente ao pensar sobre isso, Renê?
Cara, eu tava refletindo aqui muito. Essa pergunta foi realmente muito boa, me tocou bastante. A visão que o mundo costuma ter e que nós mesmos costumamos ter é de que nós seremos julgados. Então, é isso que é a visão de quase todas as pessoas quando pensa na ressurreição, que nós seremos julgados, que nós vamos lembrar de todos os pecados, todos os erros, que vai passar num telão, né? E, e refletir sobre isso me tocou bastante nesse momento. Eu sempre achei muito interessante quando Jesus Cristo é chamado de advogado, mas eu nunca tinha parado para pensar nesse julgamento em si, né? Em Jesus Cristo implorando ao Pai por nossas almas. E eu pensei, né? Ele falando, Pai, ele pecou, ele errou, mas eu sofri por isso, eu sei como foi. Também foi difícil para mim, e eu sou teu filho, então perdoe ele, por favor. E refletir sobre isso realmente me trouxe uma paz e um consolo muito grande nesse momento. Realmente saber que ele me ama. Esse nome advogado e salvador, assim como na escritura que a gente leu agora há pouco, eu penso muito nisso porque ele sofreu por cada uma das nossas dores. Ele realmente sofreu por cada coisa. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu desamparado, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu testado e tentado. Então, realmente saber que eu tenho um advogado que esteve no meu lugar é muito gratificante, porque ele vai entender melhor o porquê eu cometi os erros que eu cometi e os acertos que eu acertei. Obrigado, obrigado, Renan. E depois senti o espírito muito bom, né? É, a gente se enche de gratidão ao Senhor, né? Por saber disso, de que Ele vai, de que Ele é esse advogado, é um advogado perfeito, né? Cheio de misericórdia, de amor e também de justiça, né? E, e de fato Ele vai interceder por nós, né? Junto ao Pai. Ele sabe, ele nos conhece pessoalmente, de uma forma perfeita. E como eu falo ali, né? Com incomparável compreensão, justiça e misericórdia, ele vai ser esse advogado perfeito para nós. E isso é uma grande bênção, meus amigos. Isso é um motivo de nós aguardarmos a segunda vinda com alegria, com bom ânimo, com esperança. Porque às vezes as pessoas veem a segunda vinda e o julgamento como algo preocupante ou temeroso. Mas olha que boas novas saber que no julgamento nós vamos ter um advogado que vai estar conosco, que é Jesus Cristo. Não é motivo de nos regozijarmos, de ter boas novas, de sentir alegria. Esse é um dos motivos de nós esperarmos com alegria, com bom ânimo, com fé, a segunda vinda do Salvador. Alguém mais quer comentar algo sobre isso? Algum pensamento, sentimento, alguma dúvida sobre isso? Bem, agora que nós vimos. Oi, Posso, oi, pode falar, René. eu, me veio uma coisa na cabeça também, que é mais uma forma de pensarmos nesse momento, é quando estamos no véu do templo e muitas vezes nós esquecemos a ordenança, né? Mas sempre tem um oficiante ali para nos lembrar. Então, naquele momento do julgamento, provavelmente vai acontecer algo semelhante. O nosso pai vai perguntar: Filho, por que você não fez isso? E nós não vamos saber responder, ou nós vamos esquecer. E ele vai estar lá para dizer o que nós precisamos fazer e vai estar lá para saber, para confirmar o nosso esforço, né? Nossa, interessante, René. Interessante essa analogia, né? De fato, né? E, e, e o templo é sempre uma escola, né? A gente pode ver muitos simbolismos ser conosco. É interessante. Obrigado, René, por compartilhar isso. Muito bom. Ah, bem, esse é uma das bênçãos
que nos aguarda no futuro. Maravilhoso advogado. Segunda vinda, tá bom? E eu vou dar um tempinho, na verdade, deixa eu ver aqui. Nós temos um, dois, três, quatro. Ah, é o seguinte, eu vou pedir para o Gabriel ficar com o primeiro bloco ali, dos versículos 24 e 25. Eu vou pedir para a Jaqueline ficar com os versículos 26 e 27. A Letícia fica com 28 e 29. O Renê fica com 31 e 33. Tá bom? E os demais a gente vai ver depois. Mas eu queria que vocês estudassem esses blocos e identificassem os sinais, tá bom? Da segunda vinda. Vou dar um tempinho para vocês. E se você for identificando, você pode, se você leu e identificou, você pode ligar o microfone e falar, ou pode colocar no chat. Tinhos aí para vocês estudarem e identificarem. Evelyn, se você tiver aí, avisa a gente, viu? E aí, conseguiram, meus amigos? Gabriel, Jaqueline, Letícia. E aí, Gabriel? É, pelo que eu entendi, que ele fala concernente a Jerusalém, né? Que eram as 12 tribos. Fala que elas serão dispersas, no caso já aconteceu, né? Uhum. Mas só que no futuro ela seria reunida. Mas ela não seria reunida até que o tempo dos gentios se cumpram. Que no caso é a nossa dispensação, né? Dos gentios. É que eu não entendi. Ok, ok. Tá bom, obrigado. Obrigado, Gabriel. Isso mesmo. E Jaqueline Letícia. Opa, Letícia. Tem uma antes, né? Não tem problema. O que eu entendi no meu é que a luz brilhará sobre o mundo. Então, o que eu entendi é que o evangelho ele será pregado a todas as nações. Então, todos aqueles que não têm conhecimento da luz, né, que é Jesus Cristo, eles serão iluminados, né? É isso que eu compreendi. É isso aí mesmo, na mosca, Letícia. É boa de decifrar sinal vocês aí. Vocês estão bem aí de decifrar sinais. Parabéns. Jaque? O meu fala sobre haverá guerras e rumores de guerras, e também que o amor dos homens esfriará. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu sigo uma página, né, no Instagram, que seu nome é Razões para Acreditar, e sempre tem posts assim sobre histórias de superação, né? Mas também tem algumas histórias tristes. E hoje eu vi uma história que eu fiquei pensando, né? A gente vê tantas pessoas sofrendo, tantas coisas acontecendo, e às vezes
a gente pensa, nossa, por que isso acontece? Ou então, eu mesma penso, não queria ver isso acontecer, né? É tão triste, isso deixa a gente, sabe, um coração assim bem triste, e tocado, né? Mas o Senhor disse que aconteceria. E da mesma maneira, a gente, a gente tem dentro do Evangelho todas as respostas. O próprio livro de Mórmon fala, né, que é necessário que haver, esqueci a palavra, oposição em todas as coisas, né? Sim. Então, a gente tem as respostas. Então, a gente não precisa se preocupar, não precisa ficar ansioso, não precisa ser temeroso. A gente sabe que isso vai acontecer, mas que nós estamos esperando o retorno do nosso Salvador, né? Interessante, obrigado, Jaque. Além dos sinais aí, é interessante seu comentário, né? Porque às vezes muitas pessoas, né, elas podem se perguntar, nossa, por que que acontece isso, né? Por que guerra, né? Por que tanta guerra? Por que tanta coisa que está acontecendo? E muitos porquês, né? Mas, como você bem disse, graças ao Evangelho de Jesus Cristo, né, por sermos membros da igreja, a gente pode entender o porquê de muitas coisas, né? E a gente pode entender que são sinais, estão nas Escrituras, né? Muitas coisas que estão acontecendo foram preditas pelos profetas, pelo próprio Salvador Jesus Cristo, e são sinais que disse que aconteceria, que antecederiam a sua segunda vinda. E, e com base nisso também a gente vai ter muitos mensageiros de maus presságios aí, e que vão querer roubar nossa fé. Mas a gente precisa focalizar nossa vida no Evangelho de Jesus Cristo, na prova dos profetas, que é o território seguro, né? Para a gente não ser levado por esses pessimistas aí de plantão, né? Que a gente vai encontrar. Obrigado, Jaqueline. O René colocou aqui: haverá uma praga terrível, terremotos, os homens endureceram o coração, guerras, e os discípulos permanecerão em lugares santos. Excelente, René. Vocês acharam todos aí, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui eu fazendo um resumo aí. Tá aqui, né? Aqui, Jesus se revelará como Filho de Deus aos judeus no Monte das Oliveiras. O Evangelho será restaurado e trará a luz ao mundo. A guerra, o ódio e a iniquidade serão abundantes. Sinais e maravilhas serão vistos no céu e na terra. Israel será dispersa e reunida. Haverá doenças e terremotos na terra. Os ímpios endurecerão o coração para com Deus, mas os discípulos permanecerão em lugares santos. Nós podemos ver que alguns desses sinais já se cumpriram, alguns estão se cumprindo e outros não se cumpriram ainda. Agora, por que que vocês acham, meus amigos? Por que que vocês acham que o Salvador gostaria que a gente soubesse tanto desses sinais, porque alguns desses sinais aqui são coisas, são animadores, né? Tem outros que são muito preocupantes, né? Que a gente lê e fica talvez cause preocupação. Por que que vocês acham que ele queria que a gente soubesse tanto dos sinais animadores como daqueles que podem causar preocupação e podem ser perturbadores aí? Eu O que que vocês acredito que seja nos preparar, né? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. O Senhor, ele sempre preparou o seu povo durante toda a história bíblica, se a gente vai para o Velho Testamento, o Senhor, durante todos os períodos, ele preparou o povo, né, para o que estava por vir, sejam coisas boas ou coisas ruins, como as pragas. Enfim, o Senhor, ele sempre preparou. Então, eles avisaram dos sinais para que nós pudéssemos nos preparar. A questão do Evangelho de Jesus Cristo, como foi o meu, né, que ele será a luz do mundo, então que ele será pregado para todos os povos, a gente vê hoje na igreja um trabalho super acelerado
dentro de redes sociais. Antigamente, você tinha que comprar um livro de Mormon. Hoje em dia, o livro de Mormon é um aplicativo que você consegue acessar muito Verdade. facilmente é smartphone. Muitas das vezes você não precisa, você precisa de internet para baixar, mas para acessar e para mexer dentro da plataforma, nem da internet é necessária. Então, hoje em dia, você tem uma facilidade muito grande de acessar o evangelho, né? Então, acho que o Senhor, ele nos deu esses sinais para que nós pudéssemos realmente nos preparar. Obrigado. Obrigado por compartilhar isso. E eu gostei que você falou, né? E nos preparar, porque até nos preparar tanto para as coisas boas, para as maravilhas que vão acontecer, quanto os desafios. Porque até nesses desafios, os justos não estão isentos de passar por desafios como parte desses sinais, né? Como consequência desses sinais. Os justos não estão isentos disso, né? De passarmos por desafios. Mas ainda assim, a gente precisa se preparar. A gente precisa pensar assim, nossa, como é que eu vou reagir diante desses sinais? Como é que eu vou reagir diante das dificuldades desse mundo? Diante de ver, quando eu vejo guerras, terremotos, desemprego, o coração dos homens, assim, como é que eu vou reagir quando todos esses problemas vierem? Que eu já sei que são sinais da vinda de Cristo, mas ainda assim, como é que eu vou reagir a eles? Como eu estou me É preparando para eles? Oi, Letícia, pode falar. algo interessante que, até conversando com a minha mãe esses dias, é sobre fazer o armazenamento, né? A igreja, nós temos um profeta vivo e os profetas, eles vêm falando há tempos sobre várias coisas. Eles vêm pontuando, assim, devagarinho, várias coisas que nós devemos fazer nos nossos lares, nos nossos dia a dia. E hoje em dia a gente vê um evangelho muito mais centralizado no lar, porque podem vir terremotos, podem vir tsunamis, como tá, né, como sinais que vão começar a acontecer catástrofes naturais, e tem algumas coisas para que nós possamos nos preparar para isso, que já vêm sendo criadas há muitos anos. E tem gente que está brincando, que acha que é brincadeira. A minha mãe estava falando que hoje o Senhor abençoou ela de tal maneira que ela tem um armazenamento para 6 meses. Se faltar água, luz, tudo na casa dela, ela tem água potável, ela tem alimentação básica. 6 meses para ela, o marido e o meu irmão sobreviverem. E aí ela estava conversando comigo sobre isso. Há quantos anos nós somos instruídos a fazer armazenamento? Quantos cursos já tiveram na igreja sobre como armazenar para que o alimento dure mais tempo? Nossa, eu lembro muito claramente da irmã Heró ensinando eu era criança, eu lembro da irmã Heró ensinando a engarrafar o feijão lá, ela botava um negócio com álcool assim, tampava e vedava. Então, assim, isso é algo que já vem sendo falado há muitos anos. E eu vejo pouquíssimas pessoas, pelo menos eu vejo pouquíssimas pessoas se preparando para esses dias. E esses dias eles vão vir. Está escrito que eles vão chegar. Sim, Então, assim, nós fomos avisados. Aquela coisa, se prepara quem tem juízo, né? Mas assim, não dá nem para chegar lá na hora e falar assim, poxa, Jesus, o senhor nem falou nada. Porque ele vem avisando, ele vem falando. é, é verdade, é verdade. Obrigado, obrigado, Letícia, por compartilhar. E eu queria, acho que dentro disso que a Letícia falou, eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui. Na verdade, é uma mensagem do presidente Nelson, e tire alguns conselhos sobre o que nós podemos fazer como membros da igreja para nos preparar para esses dias que nós estamos vivendo. Nos preparar para a vinda do Senhor. E queria que vocês prestassem atenção e
Se puder anotar aí, anota os conselhos, presta atenção nos conselhos que ele vai dar, anota as frases que ele vai falar, nos convites da ação que ele vai fazer de como podemos nos preparar como indivíduos, como famílias, para os dias difíceis que nós estamos vivendo e que ainda virão, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu estava em um avião pequeno e, de repente, o motor da asa pegou fogo e explodiu. Havia óleo em chamas espalhado por todo o lado direito do avião e começamos a mergulhar em direção ao solo. Estávamos prestes a morrer. Senti muita pena de uma mulher que estava do outro lado do corredor, incontrolavelmente histérica. E eu estava calmo. Estava totalmente calmo, mesmo sabendo que estava prestes a morrer. Estava pronto para encontrar o meu Criador. Não batemos e não morremos. A queda em espiral apagou o fogo. O piloto retomou o controle. O outro motor funcionou e fizemos um pouso forçado em um campo. Mas refleti sobre aquela experiência. Se tiver fé suficiente, você pode vencer as dificuldades, sabendo que, com perspectiva eterna, tudo vai ficar bem. Em Lucas 21, lemos: E na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror. O que vemos é uma profecia de que nos últimos dias as pessoas terão medo. O coração dos homens está falhando. E o das mulheres também. Porque se esquecem de sua identidade e de seu propósito. Haverá sofrimento. Eu enfrentei a morte de uma esposa e de uma filha. Eu vi os problemas que o divórcio traz. Os filhos e os netos se desencaminham. Existem deficiências, doenças, ferimentos. Para a pessoa fraca de coração, temerosa, seja paciente consigo mesma. A perfeição não é alcançada nesta vida, mas sim na futura. Não exija coisas extraordinárias, mas o melhor de si mesmo. Quando você permite que o Senhor o ajude desse modo, Ele fará a diferença. Sou muito grato pelo Evangelho de Jesus Cristo, que me permite esse tipo de força nesses tempos conturbados. E mas chamou a atenção de vocês aí, meus amigos. Alguém gostaria de compartilhar algo que ele aprendeu, sentiu aí com essa mensagem do presidente Nelson? Tá me ouvindo, Fábio? Sim, seja Tá, bem-vinda. obrigada. É, como ele falou ali, né? Que se ele morresse,
ele sabia que ele estava preparado, né? Então, essa é a questão. A gente tem que saber que nós estamos preparados para qualquer coisa. A gente não sabe se a gente vai morrer hoje, amanhã ou daqui a pouco. A gente não sabe. Então, a gente tem que estar preparado, né? E vendo esse vídeo, aliou muito comigo, sabe? Porque eu sou estressada, mas eu estou ultimamente ao extremo. E eu vim conversando comigo mesmo, com o Senhor, sabe? De que eu preciso melhorar nisso. Porque se eu não melhorar, por causa dessa pequena coisa que para mim é grande, né? Eu não vou poder estar com o Senhor. Porque lá é um lugar de paz, né? Não de estresse, de gritaria. Então, eu preciso buscar mansidão, ser pacificadora, eu preciso melhorar nisso, né? E me preparar para que um dia eu possa voltar à presença de Deus. Então, nas pequenas coisas, às vezes a gente falha, né? E é nessas pequenas coisas que a gente precisa melhorar, porque se nem as pequenas coisas a gente faz, quanto mais as grandes, né? E me fez refletir mais ainda esse vídeo. Obrigado, André. Obrigado. Muito bom. Alguém mais? Gostaria de compartilhar algo? Entender? Gabriel? É, nós podemos ver, né, que o Evangelho traz esperança e também consolo para os santos que decidem seguir, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós vimos no vídeo, a mulher que estava desesperada porque ia morrer, né? E deve ter sido difícil para ela naquele momento. Mas o Lúcio Eminelso, né, que sabia de verdades importantes do Evangelho, ele ficou super tranquilo. E, e como é importante, né, levar essas boas novas para todas as pessoas, para que elas possam saber dessa grande verdade, né, do Evangelho de Jesus Cristo. E que elas possam estar preparadas também, assim como os santos têm que se preparar para esse dia. Que legal, né, Gabriel? E a gente pode ver como conhecimento influencia no modo de reagir, né? Como você percebeu, né? O presidente Nelson tinha um entendimento do plano, né? Ele estava pronto para encontrar o criador dele. Aquela mulher talvez ela não conhecia o plano, não conhecia o evangelho. Para ela, talvez ali só era o desespero, né? Por isso que as pessoas precisam do evangelho, né, Gabriel? Precisamos compartilhar isso, a verdade do evangelho com as pessoas, para se prepararem. Obrigado, Gabriel. Letícia, É, depois o Renê. esse vídeo ele me fez parar para pensar em duas situações distintas. Uma é na minha bisa, eu tenho uma bisavó viva, que ela é membro da igreja, ela tem 93 anos, a irmã Catarina. E a minha bisa, todas as vezes que a gente conversou, ela tem uma das veias principais que fornecem sangue para o coração 100% obstruída. Já tem obstrução total, já não passa mais sangue. Uhum. É uma das artérias principais. E ela teria que fazer uma ponte. Só que como ela tem 93 anos, o risco da cirurgia é muito maior do que a vida que ela pode levar com essa artéria obstruída. E quando veio o diagnóstico, foi muito interessante a reação das minhas tias, sabe? Cada uma reagiu de uma maneira, todas ficaram muito desesperadas. Ela tem uma filha que é médica, que queria que ela fizesse cirurgia, nananá. E aí, minha avó, ela virou e falou assim: Minha filha, eu sirvo a um Salvador que vai me manter aqui enquanto eu não cumprir a minha missão neste plano. Eu sei que eu tenho uma missão a ser cumprida. E eu sei que eu ainda não a cumpri. E que no momento que isso acontecer, eu vou partir. E pouco tempo depois que houve esse diagnóstico dela, uma das filhas dela, que estava bem, foi fazer uma cirurgia estética, faleceu. Nossa, E
inteira ficou desestabilizada. Nossa, todo mundo. E quem foi o alicerce, foi o esteio da família, foi minha bisa. Apesar de uma idade muito avançada, ela foi o esteio. E pouco tempo depois dessa minha tia falecer, nós descobrimos em casa que o meu filho caçula, ele tem um cisto aracnoide no cérebro. Esse cisto, ele é muito difícil de operar. Ele só é operável a partir de 6 centímetros. E, e o meu filho, ele tem como se fosse uma bomba relógio no cérebro. Porque se esse cisto romper, ele morre na hora. Não tem cirurgia de emergência, Isso é bom. não tem nada. E não tem uma medicação que retarde o crescimento desse cisto ou que reduza o tamanho dele. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu e meu marido, nós ficamos muito abalados, sabe? E aí eu lembro muito bem de estar no templo e de ter a sensação de que eu tenho que ser a melhor mãe para ele, enquanto o Senhor me permitir ser mãe dele. E que apesar de todos os desafios da medicina e os desafios que ele passa, né, que ele tem várias comorbidades, eu tenho a oportunidade de ser a mãe dele e de apresentar a ele o Evangelho de Jesus Cristo e mostrar para ele o caminho que ele deve seguir. E a maioria dos médicos que acompanham o Arthur, eles chegam para a gente e falam o quanto o Arthur é um milagre da medicina, porque tem crianças que têm muito menos problemas do que ele e que não falam e que não andam. E o Arthur, ele fala, o Arthur, ele brinca, o Arthur, ele anda, ele faz tolice, como uma criança aparentemente normal. E que os exames mostram de que ele não é. Então, eu sei que muito do que o Arthur não tem de sintoma é por conta da nossa fé e pela bênção que o Senhor tem nos dado, sabe? Então, esse vídeo ele me fez pensar muito nisso, sabe? Eu, eu, eu fiquei ponderando enquanto eu estava vendo o vídeo. Obrigado, Letícia. Mas obrigado por compartilhar. Tem muito a ver com a sua experiência mesmo. Obrigado. Renê, queria compartilhar algo? Nossa, depois da Letícia é até difícil compartilhar, Nossa, mas experiência, mano. que experiência incrível. Parabéns pela sua fé e determinação, Letícia. Sua e da sua família, né? De bisa já essa fé. E E, bom, algo que me chamou a atenção nesse vídeo, foi bem no comecinho, ele falou que quando nós temos uma perspectiva eterna, nós não teremos medo. E isso é o mais importante, é o primordial. Algumas semanas atrás, na última aula do Quórum, a aula foi sobre o discurso do Elder Henland, que fala sobre a preparação para... Eu esqueci o nome do discurso. Preparação para estar com Deus, algo assim. E nesse discurso ele fala, né, de uma criança que disse para ele que tinha medo da segunda vinda por causa das coisas ruins que iriam acontecer. E o que nós debatemos no Quórum foi exatamente sobre isso, sobre como tem sido a nossa preparação hoje, ou como foi a nossa preparação ontem. E nós fizemos a pergunta, né? Eu fiz a pergunta, bom, se vocês soubessem que Cristo voltaria amanhã, o que vocês fariam hoje? Essa foi uma pergunta que eu fiquei refletindo enquanto eu preparava a aula. E o sentimento que eu tive foi muito claro de que eu não faria nada, porque era para ter feito ontem, né? Então hoje eu só precisava seguir as coisas que eu fiz ontem, que eu tenho feito para que eu possa estar com Deus novamente e que eu possa receber minha salvação. Então, isso provavelmente era o medo daquelas outras pessoas, que não era o medo do profeta. O profeta sabia que ele já tinha feito tudo, ele tinha perspectiva eterna. Bom, se eu morrer, o que vai acontecer? Eu vou estar com Deus amanhã, daqui a pouco. Que bênção! Então, não precisa ter medo. E é isso que eu tento levar para minha vida em todos os desafios e todas as provações que eu tenho enfrentado. O Senhor, ele permitiu que isso acontecesse com algum propósito. E eu sei que o Deus que eu vivo é verdadeiro. Então, eu não preciso ter medo de nenhum obstáculo, nenhuma doença, nada disso, porque eu sei que ele permitiu que todas as coisas acontecessem dessa forma.
E eu sei que eu tenho me esforçado, tenho dado o meu melhor. Então, se o pior acontecer e eu morrer amanhã, eu sei que eu fiz a minha parte. Então, eu não preciso ter medo ou ficar desesperado por qualquer desafio ou qualquer problema que acontecer. Obrigado. Obrigado, Renê. Poxa, obrigado pelos comentários, meus amigos. De sentir o espírito muito bom ouvir vocês, ouvir suas experiências, seus testemunhos. E eu pude ver no comentário de vocês, de fato, o quanto nós podemos ver esse assunto com fé, com bom ânimo e com esperança. Porque é assim que a gente tem que tratar a segunda vinda. Com fé, com bom ânimo e com esperança. Certamente haverá desafios, haverá provações. A Letícia compartilhou, como o presidente Nelson compartilhou, haverá doenças, haverá perda de entes queridos. Às vezes, essas e outras provações podem fazer o nosso coração falhar. E nesses dias, o coração dos homens iria falhar, vai falhar. E às vezes o coração vai falhar com a fé em Cristo. E não podemos deixar as provações fazer com que o nosso coração falhe com a nossa fé, com aquilo que nós sabemos que é verdade. Com um plano de salvação, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós sabemos que é verdade. E eu sei, amigos, eu sei por mim mesmo que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama. Ele tem um plano perfeito para nós. Eu sei que por meio desse plano nós podemos encontrar verdadeira felicidade nessa vida e na outra. Eu sei que Ele vai voltar, que está muito perto o dia dele voltar. E quando Ele voltar, toda injustiça, todo mal, toda injustiça vai ser reparado e todo mal vai acabar. E que dia glorioso vai ser esse? Que dia glorioso! É um dia de regozijo. E eu oro para que a gente possa se preparar, que possa ser um dia de regozijo para nós. Meu convite é que a gente possa continuar se preparando. Como o presidente Nelson falou, que nós possamos fazer o nosso melhor. Possamos fazer o nosso melhor, sermos pacientes com nós mesmos, com o nosso processo, buscando nos arrepender, buscando ser melhor, sinceramente, e sendo pacientes, né? Confiando no Senhor, vivendo nossos convênios, nos preparando linha sobre linha, até esse dia chegar. Esse é o meu convite para todos nós. E a promessa de que esse dia vai ser glorioso para nós, as pessoas que amamos. E essa aula, meu testemunho que eu compartilho com vocês hoje. E muito obrigado por vocês estarem aqui, pela participação de vocês. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.